Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa série sobre família e hoje falando sobre os objetivos na formação dos filhos. Quais são os seus objetivos quanto à formação dos seus filhos? Nós aprendemos no livro de Provérbios 22:6 que a palavra de Deus diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for mais grande, não se desviará dele. Ou ainda quando for velho, mais velho, não se desviará desse caminho. Então nós vemos claramente que a Bíblia, mostra que todo pai e mãe enfrentará dificuldades ao encarar a tarefa de orientar e formar os seus filhos de maneira adequada, ou seja, de uma maneira que realmente traga alegria ao coração dos seus pais e ao mesmo tempo estabeleça o propósito de Deus para a vida deles. Foi-nos dado um trabalho difícil, árduo, que é esse trabalho de ser pai e mãe. Isso requer de nós uma dedicação séria ao longo de muitos anos. Como nós vimos no vídeo anterior, nossos filhos ficam conosco no mínimo de 15 a 20 anos, E isso, olha como é importante a tarefa da paternidade, da maternidade espiritual, física, biológica, psicológica por parte dos pais. Como Deus se interessa em que nós exerçamos uma boa tarefa nisso, Ele mesmo coloca sobre nós uma confiança, uma segurança, uma fé e nos assegura que nós podemos exercer isso, podemos contar com Ele, receberemos a sua graça, a sua sabedoria para levar a um final feliz essa comissão tão especial. Por causa disso é necessário avaliarmos a situação real, em que os nossos filhos vão enfrentar as dificuldades para podermos então também junto com eles enfrentarmos e determinarmos objetivos claros que desejamos alcançar quanto à formação e à criação dos nossos filhos. O primeiro destaque que eu gostaria de dar é qual é a natureza dos filhos. E a palavra de Deus também fala acerca disso. Em Provérbios 22:15 a Bíblia diz: a estultícia está ligada à criança, mas a vara a afastará dela. Que estultícia é essa? Está falando da maldade, da natureza pecaminosa, caída, que nós já podemos observar nas crianças desde tenra idade. O que vai fazer com que seja afastada essa natureza ruim, pecaminosa, que tende ao pecado, que aqui o autor chama de estultícia, ou maldade, ou malícia, ou estultícia? É a vara, a disciplina, a correção, a orientação por parte dos seus pais. Provérbios 22:15. O Salmo 51:5 também fala acerca dessa natureza corrompida desde novinho. O Salmo 51:5 fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós vemos que a natureza dos filhos, desde pequenininho, ela tende ao mal, ela tende ao pecado, ao erro, à falha. É fácil ensinar coisas boas aos nossos filhos? Não. É muito difícil, uma tarefa árdua. E esse fato, de que os filhos precisam ser formados indica que eles, por natureza, não são inclinados para o bem, mas sim, infelizmente, para o mal. E cabe a nós, esse é nosso dever e responsabilidade como pais, ensiná-los, formá-los e discipliná-los no caminho do Senhor. Mas é claro que contamos com a bênção e o respaldo da parte de Deus para que possamos cumprir fielmente tal tarefa, tal missão tão extraordinária na vida dos nossos filhos. O segundo destaque que eu gostaria de dar é para onde ir, o que faremos com tudo isso, já que a natureza dos nossos filhos tendem ao mal. Para que os filhos alcancem uma formação adequada, uma educação sadia, antes da idade adulta, é importante que os pais enfoquem bem a sua tarefa desde o princípio, desde as idades mais tempranas, mais tenras ali, desde pequenininhos nós temos tarefas extremamente importantes. A primeira dessas tarefas é estabelecer uma relação pessoal com Deus.
Ou seja, devemos levá-los a se relacionar com Deus de maneira íntima e direta com o Senhor desde pequenininho. E como é lindo ver as crianças iniciando sua vida de fé, sua caminhada com Deus desde pequenininho, né? Às vezes nós podemos até ter auxílio das igrejas, das comunidades cristãs, mas cabe a nós, como pais, a tarefa maior de ensinar os nossos filhos a terem um relacionamento pessoal com o Senhor. Eles precisam ter essa consciência de que formam parte da família de Deus, que Deus tem um propósito, que eles fazem parte desse propósito maior, que é estabelecer o reino de Deus na terra através de famílias saudáveis, famílias abençoadas, de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, que devem agradar e honrar ao Senhor. Nós devemos incentivar isso, a que eles agradem e honrem ao Senhor com as suas vidas, mediante um relacionamento pessoal com o nosso Deus. E precisamos ser exemplo disso para os nossos filhos. Segunda tarefa importante, né, que nos leva a esse caminho de formação dos nossos filhos diante do Senhor, é a formação do caráter deles. Formação do caráter. Quando, ao atingir a idade adulta, eles já devem ter desenvolvido a capacidade de enfrentar as responsabilidades da vida, do trabalho, do casamento, e tudo isso com maturidade, com sabedoria, aprendendo com seus pais. Além disso, eles precisam ser fundamentados em uma sólida base moral. Que quem dá isso? Não é a professora na escola, não é o prefeito na sociedade. Quem dá essa sólida base moral deve ser, à luz da palavra de Deus, o papai e a mamãe. Um aspecto muito importante do caráter da criança é o domínio próprio. Nós necessitamos ensiná-los nessa formação do caráter a terem domínio próprio. Eles devem adquirir a autodisciplina e a autoestima necessárias para que eles possam atingir seus objetivos, seus sonhos, seus projetos de vida. Quem é que dá isso? A autodisciplina ou domínio próprio, como diz a palavra de Deus, e a autoestima saudável são os seus pais. Os nossos filhos terão que poder controlar os seus sentimentos, suas emoções, os seus gostos e sujeitar seus próprios interesses por causa de outros ainda maiores. Nós precisamos entender isso, precisamos ajudá-los a compreender isso, a conscientizá-los de que às vezes nem sempre eles vão poder fazer aquilo que lhe apraz, mas às vezes é necessário se sacrificar, se doar em prol de um bem maior. Que eles saibam exigir também de si mesmos bons hábitos e modos de que sejam educados, saudáveis em sociedade, em família, com outras pessoas. Ou seja, a formação do caráter é primordial nessa formação dos nossos filhos. Terceiro lugar, a formação social. Precisam alcançar uma clara consciência da sua própria identidade como pessoas, como cidadão, como sujeito, e aprender a desenvolver na vida social de forma correta e agradável a postura de um verdadeiro filho de Deus. Também devem assumir compromisso com os outros e aprender a servir outras pessoas, porque somente servindo pessoas servimos verdadeiramente o nosso Deus. Qual é a responsabilidade dos pais com tudo isso? Como é que se formam os filhos? Qual é a responsabilidade específica dos pais, uma vez que os objetivos estejam definidos, esses objetivos que nós já mencionamos? Como agir para estar seguros de alcançar essas metas tão altas? E nós vamos ver que há 3 áreas específicas da responsabilidade dos pais. Primeira delas, amar. Segundo, instruir. E terceiro, disciplinar. Ok? E é com isso que nós vamos continuar no nosso próximo estudo. Lembrando sempre o que diz o livro de Provérbios, que é o que resume tudo aquilo que abordamos até agora. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve se andar, e mesmo quando for grande, não se desviará dele. Ok? Que Deus te abençoe, que esse vídeo abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que nós possamos, como pais,
ensinar os nossos filhos a terem um relacionamento pessoal com Deus, que possamos, debaixo da sabedoria e da graça de Deus, formarmos o caráter dos nossos filhos, o caráter de Jesus neles, e também ajudá-los a se inserirem ou a serem formados para o ambiente social, que sejam saudáveis, que sejam bons cidadãos, homens e mulheres tementes a Deus, que gerem alegria aos nossos corações como pais, mas também que sejam uma bênção na sociedade, implantadores do reino de Deus e dos valores que exaltam e glorificam o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Curta lá o nosso vídeo, compartilhe, curte nosso canal PR Giovanni e também o nosso facebook.com/meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Um abraço, beijo do pastor Giovanni.